ilusórias. Mas vamos levantar entre nós, vamos escolher aqui no nosso meio, entre a nossa comunidade, pessoas que vão auxiliar. Diga, o envio apostólico é primeiro para auxiliar. Diga, o Senhor vai levantar auxiliadores. O Senhor vai levantar ajudadores. Porque sobre nós está uma unção apostólica. Sabe? E desta unção que está sobre você, desta unção que está sobre nós, desta unção que está sobre a igreja, desta unção que está sobre este ministério, nós vamos lá para o capítulo 6. Quando alguém é apresentado até nós, a este é colocada a mão, porque a pessoa foram levadas diante dos apóstolos, e esses, ou seja, os apóstolos, orando e impondo as mãos, os abençoou. E o último versículo, que é o 7, a Bíblia diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava o número dos discípulos, ou seja, daqueles que seguiam. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Diga comigo, a unção apostólica. Quando o apostólico permanece em Jerusalém, alcança sacerdotes religiosos que abandonam a batina, abandonam tudo que praticam e vêm praticar a fé. A fé que está em Hebreus 11. Sabe, a fé que está em Hebreus 11 é a palavra que diz assim: que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Esta é a fé apostólica. A fé que, quando Pedro foi convidado por Jesus para andar sobre as águas, Pedro nunca tinha visto alguém andar sobre águas. Os discípulos nunca tinham visto alguém caminhar sobre as águas. Mas por eles permanecerem em Jerusalém, eles começaram a vivenciar o poder de Deus. E aí Pedro, que esteve com Jesus, foi um dos que esteve com Jesus em vida, que já tinha caminhado sobre as águas, quando eles saíram de Jerusalém, quando eles estavam em Jerusalém e receberam uma virtude do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro, o mesmo que caminhou sobre as águas, esse mesmo Pedro saiu para fora e ministrou, aonde 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Diga, a pregação apostólica, quando se preocupa só com a palavra, a pregação apostólica converte milhares de almas. Diga, esta unção está sobre mim. A unção para que ganhar almas está sobre a minha vida, está sobre o meu ministério. Diga, esta unção, ela vai alcançar milhares de almas. Diga, precisará de muitas igrejas para colocar pessoas que o Senhor vai fazer com que eu ganhe. Amém. Pedro não sabia, não tinha muita cultura, não tinha muita conhecimento, não tinha enfrentado nenhuma faculdade, mas Pedro tinha uma proposta de Deus, que estava escondida em Jesus: ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Esta é a proposta de Jesus: ficar em Jerusalém. Irmãos, aqui é a nossa sede, a sede da Igreja Apostólica Ceifeiros de Macho. É aqui que nós temos que permanecer, porque aqui é a nossa Jerusalém, aqui é o centro onde o Senhor envia, é o centro onde o Senhor prepara, é o centro onde o Senhor conserta as vidas, para que nós possamos estar com pessoas. Nós podemos até estar em muitos lugares, mas a nossa Jerusalém é aqui. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pedro, quando começou a pregar, ele partiu, a partida da pregação dele foi de Jerusalém, do centro da festa, do centro de Jerusalém, do centro religioso
Diga, quando eu estou debaixo de uma unção apostólica, eu vivo a perseguição. Sabe por quê? Estar em Jerusalém é estar debaixo de opressão espiritual. Estar em Jerusalém é estar debaixo de batalha. Porque enquanto os apóstolos permaneceram em Jerusalém, eles eram perseguidos, eram mortos, eram injuriados, eram caluniados, eram espancados e alguns até degolados. Mas eles não perderam a graça de Jerusalém, ficaram em Jerusalém. Nós não devemos ir para Jericó. Diga, o apostólico não sai de Jerusalém. Para ir para Jericó. Porque Jerusalém é o centro da vontade de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Jericó era uma terra de comércio, era um lugar de negociações. E aonde tem negociação, tem mentira. Aonde tem negociação, tem propostas que não vêm de Deus. Aonde tem negociação, tem olhos altivos. Então eles preferiram ficar em Jerusalém do que descer para Jericó. Diga, quem está em Jerusalém, não desça para Samaria. Sabe por que Samaria é o centro da religiosidade? Samaria é o centro onde todos os religiosos passam por ali, permanecem ali. Aqueles que não entendem, ou que não vê, ou faz de conta que não vê. Porque entendemos uma coisa: quanto maior o pecado na vida do homem, mais ele tenta esconder. Hoje se procura de muitas das maneiras esconder o pecado, esconder quem é essa própria natureza humana que está escondida dentro de muitos religiosos. Como é que eles escondem? Primeiro, com roupa. Segundo, com o poder de Deus. Quanto maior o pecado, mais poder de Deus eles têm, mais poder de Deus eles buscam, mais poder de Deus eles mostram. Para que todos se voltem para o poder de Deus e esquecem do pecado. Quanto mais enganadores, mais virtudes se mostram. Mas os apóstolos eram como Jesus. Isaías 61, a Bíblia diz que olhando nós para Ele que é Jesus, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Então Jesus não mostrava uma igreja bonita como a nossa. Jesus não mostrava uma roupa bonita. Jesus não mostrava um palavreado bonito. Mas Jesus, irmãos, não tinha sequer beleza. E quem olhasse para Ele não via nada. Mas todos queriam seguir Jesus por causa do mover apostólico que estava sobre a vida de Jesus. Atos capítulo 6, do versículo 7, do versículo 8 ao 7, nós vemos que Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 7, fala sobre um homem apostólico chamado Estevão. Diga comigo, Estevão foi o primeiro homem a experimentar em Jerusalém o peso da morte. Mas diga, quanto mais a morte pressionava a vida de Estevão, mais o céu se abria. Sabe, você quer ver o céu aberto? Você quer, irmãos, presenciar a glória de Deus? Então você precisa entender uma coisa: a perseguição, o avanço da malignidade, a opressão virá sobre a nossa vida. Mas nós, quanto maior a opressão, quanto maior a luta, quanto maior a dificuldade, maior será a tua vitória, maior será o teu livramento. Por muitas vezes, muitos que estiveram conosco saíram e pensaram: agora eles vão parar, agora não estou lá mais, agora eles vão desistir. Mas nós estamos aqui, irmãos. E Jerusalém nós estamos em Jerusalém, permanecemos em Jerusalém, e o Senhor tem as promessas
e tem cumprido a sua palavra de levantar um povo no meio de Jerusalém. O Senhor não está dizendo que vai levantar um número grande, mas Ele está dizendo que vai levantar um povo em Jerusalém, e esse povo vai causar uma revolução, esse povo vai causar uma transformação, porque 12 homens que Jesus chamou para si causaram uma revolução que impactou o mundo, que impactou nações, e hoje homens e mulheres entregam as suas vidas por amor a Cristo. Homens e mulheres entregam a sua vida com o propósito de salvação.